Fala galerinha do YouTube, Tiro Neto Hardware Games aqui na área, voltando para mostrar aquele comparativo bacana entre a R9 290, o Crossfire de R9 290 e a GTX 1080 que eu comprei na Black Friday lá na Kabum. Então acompanhe agora os comparativos, os benchmarks que vão seguir aí adiante, e ao final do vídeo a gente volta para bater um papo. Desgraçado, feioso.
Então, pelo que a gente pôde observar no benchmark do Metro Last Light, nós podemos ver que a diferença entre a GTX 1080 e o Crossfire R9 290 foi bem insignificante, com pequeno ganho para o Crossfire, até um resultado um pouco impressionante, que eu não esperava que o Crossfire fosse ficar um pouco à frente, e também tivemos um resultado bem inferior da R9 290, que praticamente fez uma metade dos FPS da GTX e do Crossfire. Então esse foi o resultado que nós tivemos no Metro. No jogo The Witcher 3, que é um jogo bastante pesado e utilizado aí como referência em benchmarks, nós tivemos um resultado mais esperado em relação ao que a gente vê dessas placas, né? A R9 290 ficando na faixa de 50 FPS de média, de 48 a 50. O Crossfire não dando um ganho tão grande, mas ainda considerável, ficando na faixa de 70 a 75, 77 FPS. E a GTX 1080 ficou com um resultado aí na casa de 90 a 105 FPS, com um resultado já bem interessante, esperado em cima do Crossfire da R9 290. Ainda assim, daria-se para jogar tranquilamente, tanto com o Crossfire como com a GTX, né, acima dos 60 FPS, dá para ter uma fluidez boa. E a 209 Single também apresentou um resultado bem interessante, tendo em vista que todos os gráficos estão no Ultra. Então, se baixar alguma coisa ali, você consegue cravar os 60 FPS e ter um gameplay bem bacaninha. Já no Dirt 3 nós tivemos, assim, de certa forma, um resultado impressionante em relação a R9 290 Single, porque ela conseguiu a casa aí de 153 frames por segundo. O Crossfire de R9 290 teve um ganho aí de pouco acima de 10%, com a média de 177 FPS. E a GTX 1080 foi um pouco superior ao Crossfire, com 196 FPS, mas também não chegou a dar 5%, 10% aí de diferença em relação ao Crossfire. Então eu acho que eu esperava um pouquinho mais da GTX aqui no Dirt 3 e também do Crossfire, que a diferença, né, dele em relação à placa single foi bem pequena. Já no jogo BioShock Infinite, que foi um jogo também que bem utilizado como referência em benchmarks no passado, hoje já está um pouco desatualizado, mas mesmo assim é uma ferramenta interessante para avaliar. Aquela parte inicial lá dentro de um templo com água e reflexo, que é a mais pesada do benchmark, nós tivemos até assim, uma média de FPS bem equilibrada entre as três comparações, tanto que a R9 Single meio que ficou em um empate técnico com o Crossfire de R9 290. Em alguns momentos teve um equilíbrio bastante em relação aos frames, com pouca diferença também para a GTX 1080. Depois, quando os ambientes vão se ampliando e saindo daquela área lá das velas e da água, aí nós tivemos um distanciamento entre as placas, onde a GTX já sobe para a casa dos 170, 180 FPS, o Crossfire ficou lá na faixa de 140 FPS, enquanto que a placa single da R9 290 ficou na faixa lá dos 120, 125 FPS. Então, no final das contas, de média, a GeForce 1080 ficam com 183 FPS, o Crossfire de R9 290 151 e a placa single ficou na casa de 116 FPS. Então agora no jogo Tomb Raider, os gráficos também todos foram setados no Ultra, na resolução 1080p. Então nós tivemos aí
uma grande diferença agora, né, no resultado do benchmark em relação à GTX 1080 em comparação com a R9 290, tanto o Crossfire quanto a placa single. No final nós tivemos uma média de 166 FPS na GTX 1080, conforme esperado, de uma placa, né, topo de linha aí da geração anterior da Nvidia, mas que ainda é uma placa bem atual e com bastante poder de fogo. O Crossfire de R9 290 fez 98 FPS de média, que é um resultado bom para esse jogo que para a época era bem pesadinho, esse Tomb Raider. E a R9 290 fazendo aí 67 FPS, também é um bom resultado. É uma placa que segurava bem os jogos e que esse jogo também não seria um problema para jogar com a qualidade de fluidez boa e todos os gráficos no Ultra. No GTA V as configurações também foram setadas no máximo, apenas ficou habilitado o FXAA, o MSA ficou desabilitado, todo o restante do jogo tudo ficou ou no muito alto, no alto, o reflexo MSA 4x e sombras extremamente suaves porque tinha uma opção que dá vantagem para a Nvidia, outra para a AMD. Em alguns momentos lá no benchmark inicial você vê até um equilíbrio entre as três placas, na faixa lá de 90, 95 FPS. Na segunda parte do benchmark nós tivemos também ainda um equilíbrio entre as placas com uma vantagem aí de 10 a 15% para a GTX 1080. Terceira parte do benchmark também um equilíbrio entre as placas, com uma variação pequena de uns 5% entre elas, ficando lá na casa dos 90, 95. No benchmark lá do parque de diversões também um equilíbrio, com vantagem também para a GTX 1080, só com a vantagem lá na casa ainda dos 10%. No benchmark aqui da ponte, mesma coisa, pequena vantagem, ligeira vantagem para a GTX 1080, onde que segue já no o jatinho. Então aí começa um pouquinho a aumentar o ganho da GTX em relação ao Crossfire e a placa single, ficando na faixa de 130 FPS contra 110 do Crossfire e 100 da placa single. Em alguns momentos o Crossfire e a placa single praticamente empatam e a GTX 1080 segue aí na faixa de 130 a 140 FPS. Na parte final do benchmark nós temos lá uma simulação real do jogo, onde a GTX 1080 fica lá na casa dos 110, 105 FPS. O Crossfire e a placa single ficaram praticamente empatadas, até com ligeira vantagem para a placa single em alguns momentos, ficando lá entre 70 e 65, mantendo sempre acima da casa dos 60 FPS. Então, um resultado muito bom para uma placa igual a R9 290, que é uma placa mais antiga, mas trouxe um resultado bem interessante aí no benchmark do GTA. E a GTX 1080, de certo modo, esperava um pouquinho mais dela aí, de ganho aí no GTA. Provavelmente em maiores resoluções ela deve abrir margem em relação às R9 290. Para finalizar, então, o último jogo que nós testamos aqui foi o Shadow of Mordor, também nos gráficos todos no Ultra. Aqui nós tivemos uma vantagem aí considerável para a GTX 1080, na casa aí dos 30%, 25%. O Crossfire também teve uma vantagem em relação à placa single, também na casa aí dos 50%, então a diferença a ser considerável. No final nós tivemos as seguintes médias aí no jogo. A GTX 1080 alcançou uma média de 220 FPS, a R9 290 Crossfire 190 FPS e a R9 Single alcançou consideráveis 103 FPS. Então nesse jogo nós vimos que o ganho do desempenho de Crossfire deu quase 100% em relação
a uma placa apenas. Então esse é um tipo de jogo que vale a pena aí você ter o Crossfire. E a GeForce 1080 também apresentou um ganho aí 30 FPS acima do da R9 290 Crossfire, que dá em torno de uns 15% aí, em média, de ganho percentual mesmo, né, em relação ao Crossfire. Então, fazendo um resumo final sobre os comparativos, nós podemos ver que em alguns jogos a GeForce GTX 1080 realmente mostrou que ela é bem superior. Lembrando que todos os testes foram feitos na resolução 1080p. Então, em alguns jogos ela foi bem superior, em outros nem tanto, chegando aí a ficar um pouco à frente do Crossfire de R9, na faixa aí de 10 a 15%. Nós também podemos observar que em alguns jogos o Crossfire realmente é bastante vantajoso. Nós vimos isso aí no Shadow of Mordor, no Metro Last Night, no The Witcher 3, de certo modo, apesar do ganho não ter sido tão grande, mas também foi bastante vantajoso. BioShock Infinite também. Então, se você não tem grana, de repente ainda vale a pena investir aí num Crossfire ou um SLI com placas mais antigas ou placas intermediárias que você consegue comprar duas aí numa faixa de preço razoável e montar um Crossfire ou um SLI que realmente compensa, porque às vezes, né, o valor que você investe numa placa single topo de linha às vezes é uma grana muito grande, né, e a diferença nem seria tanta assim. Claro que principalmente alguns jogos mais recentes não estão trazendo esse suporte a um monte de GPU, que é uma pena, porque alguns ganhos em jogos são bem interessantes, sim. Isso aí, galera. Então, agradeço a todos aí que acompanharam o vídeo e que estava curioso aí para ver o resultado. Esse aí é o resultado do teste da 1080, estou bem satisfeito com ela. Em breve eu vou fazer um teste mais exótico, que é comparar, né, esses resultados que nós já temos com teste multi-GPU de placas híbridas. Então vou juntar aí essa GTX 1080 com a R9 290 para ver se faz algum angu aí nesse caldo, ver o que vira aí, se tem alguma mudança de desempenho. Valeu, galera, até mais. Tchau, tchau, obrigado aí por prestigiar o vídeo.